da turma que não assistiu. Ok? Ok, então. Vocês estão me ouvindo bem? Está tendo algum chiado no meu microfone? Está tudo certo? Tá tudo certo, professor. Bacana, então. Então, vamos andar, então. Olha só, pessoal, nós vamos começar aqui, então. Plano financeiro, tá? Quando eu falo sobre plano financeiro, 3 etapas eu preciso, de cara, estar com elas bem tranquilas em mente, bem claras, tá? O que é? Que é o investimento fixo, capital de giro e o investimento pré-operacional. Beleza? Então, assim, desculpa. Quando eu falo sobre investimento fixo, e aqui no caso a gente vai tratar de uma estimativa, né? Porque a gente não está trabalhando nenhum tipo de negócio, então a gente vai estimar algumas coisas aqui, tá? Ele vai falar para mim que o investimento fixo ele corresponde a todos os bens que você deve comprar para o seu negócio para ele funcionar da forma correta, tá? E aí, em cima disso, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadro constando cada item do que eu vou precisar, né? Ou seja, relacionando os equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, veículos, né? Tudo que eu vou precisar adquirir para a minha empresa começar a funcionar. E aí ele vai mandar a gente ficar de olho nesses 3 tópicos aqui. Primeiro que ele vai falar para a gente é o seguinte: evite imobilizações desnecessárias. Quando eu falo imobilização desnecessária, eu estou falando o quê? Em aporte financeiro desnecessário, tá? Ou seja, eu vou parar um grande capital, investir um grande capital em uma coisa que não vai ter tanta importância, vamos dizer assim, financeira. Como, por exemplo, ele fala que quando possível, alugue ao invés de construir ou comprar alguma coisa. Olha só que interessante, né? Hoje em dia, a gente já pode colocar na ponta do lápis e você vai ver que é mais compensador você alugar um carro do que você comprar um carro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha que loucura, né? Ô, professor, mas Pois não. esse exemplo que o senhor deu de alugar um carro depende da situação também do momento, né, professor? Hoje, se você colocar qualquer tipo de veículo que não seja um carro popular na ponta do lápis, por qualquer situação que você colocar, compensa mais você alugar ele. Que seja para você, até mesmo para você utilizar para sua residência. Por exemplo, eu vou passar a fazer isso. Eu vou passar a alocar um carro ao invés de comprar um carro. Por que eu vou fazer isso? Porque quando você coloca desgaste de pneu, desgaste de motor, manutenção do veículo, que você coloca também imposto, que você coloca seguro, fora o combustível, lógico que isso é a obrigação da gente. Vocês perceberam aqui, ó, 5 itens que eu deixo de pagar num carro que no caso o carro fosse meu. E, por exemplo, eu pego um carro aí por 2 anos, eu alugo um carro por 2 anos. O valor que eu vou pagar nesse carro por 2 anos é o que eu pagaria de prestação num outro carro para me poder andar com ele. Mas aí você vai virar para mim e falar assim: professor, mas e o principal que você investiu, que você teria o carro, você vender nele, você teria um lucro? Sim, teria. Mas você entendeu que eu deixei de dar uma entrada? Ou seja, eu não imobilizei capital para me poder estar com o carro? Perceberam? Professor, Pode mas, falar. mas o certo não seria pensar a longo prazo? Exatamente pensando a longo prazo. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Daqui 2 anos, se eu tiver comprado um carro, o que eu tenho que fazer daqui 4 anos? Vamos colocar. Trocar de carro, porque aquele carro perdeu muito valor de mercado e ele já começa a dar defeito. Correto? Certo, né? Se eu estou alugando um carro, eu posso trocar de carro todo ano, e manter o mesmo padrão. Entenderam? Então, assim, eu vou estar sempre com carro zero, sem custo adicional e sem perca de valor financeiro, porque eu não investi nada.
Eu vou ver se eu consigo localizar aqui e mando para vocês uma planilha que comprova que compensa você alugar ao invés de você comprar, tá? E aí, voltando aqui, ele vai falar para a gente o seguinte, no caso aqui, ele está falando de imóvel, né? Mas nessa época, ele falava isso com essa tranquilidade, sem problemas, porque os juros, ele dava mais do que o percentual de juros, os juros dava mais do que o percentual que se cobrava do aluguel. Então, assim, a locação, ela acabava sendo favorecida porque você poderia pegar aquele capital imobilizado, aplicar ele e o lucro dele, ou seja, os juros dele, você pagaria o aluguel sem problemas. Entendeu? Só que hoje, do jeito que está hoje, o preço que está os juros hoje, o percentual de aluguel está mais alto do que os juros. Então, depende, agora sim, no caso específico de obras, depende do tipo de negócio, compensa você alugar ainda. E depende do tipo de negócio, não compensa você alugar. Certo? Outra coisa que ele fala para a gente, que a gente tem que considerar a possibilidade de terceirizar algumas atividades, né? Isso vai reduzir a necessidade de compra de máquinas e equipamentos. Isso aqui eu estava ontem, voltando de viagem, ainda estava comentando ainda com o motorista que foi comigo. Vocês conhecem a bolacha Mabel? Já viram falar? Armazém Sim. Martins. Sim. Né? O que aconteceu? A Armazém Martins e a Bolachas Mabel, eles tinham a própria transportadora deles, que é quem fazia as entregas dos produtos que eles produziam, né? E que eram vendidos. Só que, com o decorrer do tempo, o pessoal da Mabel fizeram as contas e descobriram que compensava mais eles contratar, terceirizar o serviço de transporte, do que ter o serviço deles. E aí o que é que eles fizeram? Pegaram os próprios caminhões deles e venderam para os motoristas deles. Então aqueles caras que eram motoristas, que eram funcionários, que ele tinha um custo elevado com aquele cara, ele deixou de ter aquele custo e passou a ter o quê? E passou a ter mais lucro em cima daquilo, porque ele locou o caminhão, vendeu o caminhão para aquele motorista, deixou de ter aquele motorista como empregado, e aí em cima disso ele deixou de ter o quê? Seguro de carga e seguro do veículo, salário e contribuições sindicais do motorista, do ajudante, porque aí ele colocou tudo na conta do motorista. Ó, eu vou entregar para você, você se responsabiliza por entregar. Bacana. O que aconteceu com isso? Ele reduziu grande e drasticamente o custo dele de transporte, fazendo com que ele passasse a ter mais lucro com isso. É lógico que ele fez isso porque teve uma ameaça, né? Começou a surgir alguns concorrentes e ele começou a pensar estrategicamente como ganhar mais dinheiro, né? Como reduzir despesas e ganhar mais dinheiro. Hoje, quando a gente vai começar o negócio, a gente já precisa estar pensando dessa forma. O que é que eu preciso fazer para reduzir custo e aumentar a minha produtividade e a minha lucratividade, certo? Isso, por quê? Porque hoje a gente já vive num processo e numa concorrência muito acirrada, correto? E aí ele fala para a gente sobre essa questão da terceirização, né? E fala outra coisa interessante. Pesquise e avalie diversas opções de aquisições, leilões, classificados, lojas de usados. Cuidado com a conservação e a garantia que você irá comprar. Isso aqui é extremamente interessante. Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que trabalha com software. E vocês sabem que para trabalhar com computador, com programa, você precisa ter um computador muito parrudo, né? Muito potente. E esse cara, hoje vocês sabem que baseado em dólar, está tudo extremamente caro. Como é que esse cara compra material? Onde é que ele compra os produtos? Memória, placa de vídeo, até mesmo monitor.
E até mesmo computador já montado. Leilão da Receita Federal. Aqueles produtos que são contrabandeados e que chegam no Brasil e que a Receita capta eles. Então, o que ele faz? Ele compra esses produtos com aí 50%, 60% do preço do produto novo e está com equipamento novo, altamente potente, que atende os próprios os requisitos dele. Ah, professor, mas onde mais eu vou ter leilão de máquinas, de equipamentos? Por exemplo, Energisa tem leilão com uma certa frequência. Estados e municípios também já fazem leilões. Então, é ficar atento ao que tem no mercado, tá? E por aí a gente vai, né? Aí ele apresenta para a gente aqui até o modelo da tabela, tá? Da planilha que a gente tem que fazer do quadro, né? Falando aqui, preste atenção que ele coloca, que ele sugere que seja separado. Eu acho isso fantástico, porque você consegue pensar, por exemplo, transporte, veículos. Eu tenho um veículo utilitário para transporte de material pesado, eu tenho que ter um veículo utilitário para instalação dos meus produtos, eu preciso ter um veículo utilitário para manutenção, e aí eu tenho que descrever cada um deles, tá? E aí ele coloca móveis e utensílios também em outra planilha, veículos, né? E assim vai. E aí no final ele soma tudo, ok? E o capital de giro, Madison? Como é que é essa história do capital de giro? Para que serve essa parada? Gente, aqui agora a gente vai falar sobre diversos pontos e eu queria que vocês ficassem bem atentos aqui, porque esse material que a gente vai trabalhar agora aqui, esse tópico, ele é de extrema importância, porque aqui vocês vão ver que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o capital de giro tanto vai dar. Não é bem assim, não. Veja o que compõe o capital de giro, para que vocês possam, quando for chegar a vez de vocês saberem calcular certinho se vai dar certo com esse capital ou não, tá? Ó, o capital de giro, ele é o quê? O montante do recurso necessário para o funcionamento normal da empresa, tá? Aqui, no capital de giro, ele coloca matéria-prima ou mercadoria, tá? Preste atenção que aqui, ó, no início aqui, quando a gente falou de investimento fixo, estimativa de investimento fixo, nós não colocamos material. Olha aqui, ó. Aqui. Ó, máquina, né? Veículo, imóveis e utensílios. Não foi citado matéria-prima, mercadoria, nem financiamento de vendas e nem o pagamento das despesas. Isso tudo cabe aqui no capital de giro, tá legal? E aí, para me calcular esse capital de giro, a gente vai ter aqui o estoque inicial, que ele vai me ensinar o que é. Aí ele vai me ensinar a fazer como é que é essa estimativa. Eu tenho caixa mínimo, eu vou voltar em cada um deles, tá, gente? Aí, olha só, no caixa mínimo eu vou falar sobre cada um deles aqui, ó. Vou falar em 3 passos de como é que eu vou calcular esse caixa mínimo, tá? Tá certo? E aí vem, ó, aliás, perdão, 4. E aí ele vem, dentro do caixa mínimo, o que eu tenho que representar, qual que é a representação em dinheiro, tá? E aí vai. E aí eu vou somar o capital de giro, o resumo dele, tá certo? Só que, para mim fazer isso aqui, ó, esse resumo todo aqui, ele vai me ensinar aqui com os quadros, cada um desses que a gente viu anteriormente. Vamos voltar lá para a gente ver o primeiro passo aqui, que é... Opa, é aqui mesmo. A estimativa de estoque inicial. Quando você fala de estoque inicial, aqui ele está falando especificamente no caso de matéria-prima, tá? Matéria-prima, embalagem. E se a sua empresa for de prestação de serviço, qual é o seu capital inicial? Digam comigo aí. Bom dia, Camila. Desculpa, eu estava entretido aqui, não percebi que você já estava em sala. Vamos lá, gente. Respondam aí para mim, por favor. Nada. Pode repetir de novo a sua pergunta? Posso, Matheus, posso repetir sim.
Eu estou falando que aqui no meu estoque inicial, né, eu tenho a matéria-prima, embalagem, né? Isso aqui no caso de quando eu produzo alguma coisa ou eu vendo alguma coisa. E no caso, se eu for prestação de serviço, o que é o estoque inicial? O que seria o estoque inicial? Acredito que não vai ter não, né, professor? Dois disseram que não tem estoque inicial. O que é que vocês dizem, pessoal? Depende do serviço, né, professor? De repente, um serviço você precisa de locomoção, você precisa de combustível, você precisa de várias coisas, né? Depende do tipo de serviço Exatamente, Saulo. que vai fazer. Exatamente. Saulo, você está As onde, cara? ferramentas para o trabalho, professor, talvez. As ferramentas Ferramentas eu para entro você. lá na parte inicial, Eliabe. Tá? Porque ela entra lá no aqui, ó. Vou mostrar para você onde entra as ferramentas, elas vão entrar aqui, ó, no investimento fixo. Por quê? Porque ferramenta eu não troco todas as vezes, entendeu? E ferramenta não acaba rápido. Mas eu preciso sim ter um estoque. Por mais que eu seja um prestador de serviço, eu preciso ter um pequeno estoque dos produtos básicos os quais eu vou trabalhar com eles. Por exemplo, se você é um eletricista, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma fita isolante, sim ou não? Você precisa ter uns poucos metros de alguns cabos para você fazer pequenas emendas e pequenos ajustes. Se você for um cara que Alguns trabalhar mais com a adaptadores, né? parte... Como é que é, Alguns Saulo? adaptadores, alguns tipos de conexões que você Exato, usa que o pessoal às vezes não exato. tem onde você carrega ela. Exatamente, adaptadores mais simples, as coisas que são mais corriqueiras de uso, entendeu? Ah, professor, mas isso aí o cara que eu estou prestando serviço, ele tem que comprar isso. Sim, ele tem que comprar, mas você tem que ter em mente uma coisa: se você tem isso em mão e de repente você está arrumando e acabou, você precisa de um determinado conector que você não tem ele, mas você deveria ter. Você precisa parar o seu serviço, contactar com o dono do serviço. O dono do serviço vai na loja, vai comprar esse conector e vai trazer. Nisso, você perdeu aí no mínimo 2 horas de serviço. E aí eu te pergunto, o que é mais caro, as suas 2 horas de serviço ou um conector que custa R$1? Às vezes, né? Dependendo do tipo de conector. Entendeu? Então, esse tipo de coisa pequena eu preciso ter. Né? E essas coisas também, professor, o cara faz o serviço, na hora que ele vai passar o preço final, ele embute no preço final também. Claro, lógico. E ele embute com um preço maior. Lógico, ele ainda ganha em cima disso, né? Então, assim, esse tipo de coisa, gente, eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Porque em muitas oportunidades a gente vai ver falar sobre matéria-prima, sobre material, sobre equipamento, mas a gente às vezes não vai ter a noção que por ser prestador de serviço eu não vou precisar daquilo. Não, não é bem assim. É o que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? E tudo que vocês forem fazer, gente, coloca na ponta do lápis, tá? Se realmente vai compensar ou não o que vocês vão estar fazendo. E aí, perdão. Aí ele vem aqui e fala aqui pra gente aqui na hora do praticar, que é logo aqui embaixo, né? É para que a gente possa descrever exatamente o material ou mercadoria, as quantidades que a gente vai precisar, o preço unitário que foi gasto com cada uma delas, né? E deve sempre levar em consideração, gente, não esqueçam disso aqui, ó. O quê? A sua capacidade de produção. Espera aí, professor, mas se eu sou um prestador de serviço, eu preciso saber, então, que tanto de rolo de fita isolante eu preciso levar, eu preciso ter na minha mala de serviço aqui quando eu for prestar algum serviço? Sim. Você precisa ter isso em mão. Por que você precisa ter isso em mente? Porque isso vai fazer diferença. Tá? Então, assim, que diferença que isso vai fazer? Nessa perca de tempo, por exemplo. Ou você quer ver uma outra coisa? Você vai fazer um trabalho que você precisa de uma fita de alta fusão. Você chega lá, o contratante ele tem aquela fita isolante simples. Você vai queimar o seu nome colocando uma fita isolante simples, para daqui a pouco aquilo lá superaquecer, dar um curto, e você ficar com o nome de que fez a coisa ruim? Por conta de uma fita isolante? Acho que não, né? E aí aqui no Fique de Olho, ele fala pra gente o seguinte, olha,
sempre que a gente for trabalhar essa questão de matéria-prima, é muito importante que você faça uma pesquisa com seus fornecedores, pechincha preço, negocia prazo, tá certo? Ó, desse jeito, além de você reduzir a despesa, você vai poder oferecer um preço mais competitivo para o mercado, né? E certamente você vai ampliar a sua receita e melhorar o seu lucro, tá? Então prestem atenção. Vocês já devem ter ouvido aquela máxima que o pessoal costuma falar assim: você não ganha na venda, mas você ganha mais na compra. Já ouviram falar sobre isso? Principalmente quando você está tratando de compra e venda de imóveis e veículos. Eles falam muito essa questão: olha, você não ganha na compra, você não ganha na venda, você ganha na compra. Por isso o pessoal gosta de, tipo, botar a faca no pescoço para te comprar as coisas baratas. Isso aqui também. Pode falar, Érico. Tem um ditado que diz assim, né, que nem sempre o mais caro é o melhor, né, e nem sempre o barato é o pior. Mas eu tava vendo uma notícia de um rapaz que ele tava fazendo importação, né, através de uma empresa aí e tal. E ele falou que 30% dos produtos chineses, assim, quando compra de fora não presta, tem problema. Nesse caso, o que que a pessoa deve fazer para evitar esse tipo de problema? Não comprar da China. Ou comprar da China, daquela loja que você sabe que a maioria dos produtos chegam de boa qualidade, né? Mas isso também é extremamente relativo, tá? Eu, particularmente, você não compra nada da China? Não, compro sim. Eu compro coisas de baixo custo e coisas que eu sei que não vou ter problemas com elas, tá? Então, assim, com isso, quem acaba ganhando somos nós, né? Mas é aquela coisa, para me comprar aqui no Brasil, eu não necessariamente preciso comprar aqui em Palmas. Eu posso comprar em alguma loja no Brasil que seja um produto ou tenha um fornecedor adequado. No caso que nós estamos tratando aqui, você percebe que você precisa fazer uma pesquisa aqui, ó, junto com seus fornecedores. Essa pesquisa aqui, ela é sobre o quê? Sobre a qualidade do produto, sobre o preço, sobre qual matéria-prima foi usada para produzir aquele produto que você vai usar, entendeu? Então, se você faz essa pesquisa aqui bem feita, você não vai comprar coisa ruim, Hélio. Entendeu? E quando você fala que você precisa ter um controle bem apurado sobre os seus estoques, ele está falando isso no seguinte: por que você está falando sobre isso? Para me saber assim, olha, eu tenho 15 peças em estoque. Peguei um serviço para daqui 15 dias que eu vou gastar as minhas 15 peças. Sim, mas é daqui 15 dias ainda que eu vou começar a fazer. Então, o que é que eu faço? Eu já compro agora. Para que quando eu chegar lá daqui os 15 dias, que eu usar todas as minhas peças que eu tenho aqui, eu não fique com o meu estoque zerado e caso aconteça de chegar algum serviço assim, de última hora, eu não fique sem atendê-lo. Entendeu, pessoal? O motivo pelo qual eu preciso ter isso aqui sempre na mão. E ele vai falar para mim que para a formação desse estoque, eu preciso dar preferência para os itens que eu tenho maior giro. O que é o maior giro? É aquilo que eu gasto mais, é aquilo que eu vendo mais. No caso, por exemplo, de matéria-prima, é aquilo que eu mais consumo. No caso de venda de produto, aquilo que eu mais vendo. No caso de prestação de serviço, aquele tipo de material que eu mais uso. Por exemplo, no caso da parte elétrica, a fita isolante é uma coisa que usa muito. Pequenos conectores também se usa muito. Então, o tipo de material que você tem que dar prioridade na compra deles, ter sempre ele em mão, né? Então, assim, ó, aí ele vai falar para mim que é aqueles que têm maior saída e aceitação. Por quê? Porque o estoque parado por muito tempo, tá? Na maior parte das vezes, ele representa prejuízo. Como assim, professor? Vou contar para vocês. Vou numa história prática, tá? Eu tenho um primo que tem uma loja de peças em Goiânia. Ele tem uma oficina mecânica e tem uma loja de peças. E em 2015, eu conversando com ele, ele falou para mim assim: Madison, até hoje eu tomei o maior prejuízo que eu tomei aqui na minha loja
foi comprando o câmbio automático do Honda Civic. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, exatamente. Eu falei, por quê? Ele falou, porque até hoje eu nunca vendi nada desse câmbio. Nenhuma peça. Nada. Nem que eu desmontar ele ou vender ele inteiro, nada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não quebra, porque não estraga. Então, olha só, eu falei, e quantos você comprou? Ele falou, 2. Presta atenção, o cara... Perdão, gente. Eu ia abrir aqui e abrir outra coisa. O cara tomou prejuízo, por quê? Porque ele comprou um produto que não tem saída. E um produto de alto valor. Porque um câmbio inteiro de um veículo é caro. Né? Então ele fala muito sobre essa questão e eu achei bem interessante. E eu gosto sempre de trazer isso como exemplo para que a gente possa estar pensando, peraí, esse cara, antes de fazer essa compra, ele não deveria ter feito uma pesquisa para ver como é que era o desgaste das peças desse veículo? Ah, mas como é que ele vai fazer isso? Cara, tem N formas de você fazer. Tem internet, tem pesquisa boca a boca, sabe? Tem pesquisa com as outras oficinas que compram dele, né? E assim vai. Beleza? Então, isso é o que representa prejuízo, é o estoque parado. E aí ele vai trazer... Pode falar. Mas nesse caso dele, a uma outra opção que ele teria seria aquela opção que está tendo muito no mercado, o dropshipping, não sei se o senhor conhece, né? Que é a compra sob encomenda. No caso, ele não ia perder dinheiro, porque ele só iria comprar se a pessoa pedisse, no caso, né? Exato. Só que o caso, Eri, é o seguinte, isso foi lá em 2015, né? 2010 que ele comprou e eu conversei com ele em 2015. Então, 2010, 2012 não tinha. Isso aí, na época não tinha isso aí, né? Aí só Não que o seguinte, professor, ele recebeu aqueles prejuízos naquela época, né? Se ele ainda tiver isso aí, agora que essas peças vão estar depreciadas, que vão quebrar, né? Exatamente. Agora que elas começam a aparecer para venda, mas aí tem um outro detalhe. Esse câmbio parado esse tempo todo, ele tem que abrir, fazer uma revisão nele para poder entregar. Ele não foi lubrificado, ele tá parado, as peças... Ter ficado parado, as peças também podem ter se danificado. Entenderam por que o problema? Então, assim, ele deveria comprar agora para poder vender. Entendeu? E se na época tivesse, por exemplo, dropship, certamente ele teria feito, porque ele é um cara que está antenado no mercado. Né? Na época deu essa bobeira. Tanto que ele falou o seguinte, que o maior prejuízo que ele já tomou até hoje na loja dele foi aquela venda, foi a compra daquele câmbio. Né? Dos 2 câmbios. Mas se você for pensar, 2 câmbios para uma loja de peças razoavelmente grande, não é um prejuízo considerável, né? Não é uma coisa assim que vai quebrar o cara, que vai deixar ele com vermelho no banco, vamos dizer assim. Né? Então, assim, por ser um cara que já é antenado no mercado. E aí ele vai trazer para mim aqui, né, um modelo de como é que eu vou prescrever ou escrever aqui o meu estoque inicial, a minha estimativa, tá? E aí ele vai chamar para mim de tabela A ou de total A. No final a gente vai ver porque ele está puxando aqui, ó, A de estimativa, tá? O B, como é que eu vou calcular, então, o meu capital de giro para me movimentar meu negócio? Gente, aqui agora tem uma ciênciazinha. Quero que vocês fiquem atentos aqui. Ó, ele vai falar para mim que representa, o capital de giro aqui, representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos e até as contas a receber dos clientes. Espera aí, como é que é isso, professor? Simples. Você tem uma loja, seja ela do que for, um material, seja ele do que for, ou você presta determinado tipo de serviço, correto? Você vai fazer a manutenção de um determinado equipamento, de uma coisa grande, de um material grande. E o custo dessa prestação de serviço ficou bem caro. O seu cliente vai virar para você e falar assim, divide para mim em 5 vezes. Bom, eu divido. Hoje é um pouco mais tranquilo porque você tem a opção de fazer a divisão desde que você, logicamente, pague um percentual para as operadoras de cartão de crédito, né? E aí você vai receber à vista, mas você vai ter que pagar um pouco de juros sobre aquele recebimento.
Primeiro. Segundo, se você vai bancar com sua força própria, ou seja, eu quero ganhar esse juro do cartão de crédito, porque é muito caro o que eu tenho que pagar para receber, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter esse dinheiro para poder segurar essa matéria-prima, esse produto ou esse equipamento que eu cedi para esse meu cliente, entendeu? E aí ele vai me ensinar isso aqui um pouquinho mais embaixo, com muito mais tranquilidade, tá? E aí depois que eu faço isso, olha só, eu vou ter que isso aqui vai representar para mim a reserva do meu capital inicial, tá? E aí eu continuo falando, ó, para a gente poder calcular esse estoque, esse capital, perdão, eu preciso definir o quê? Preço médio de venda, de compra e de estocagem. Vocês perceberam que logo atrás a gente falou que o que mais dá prejuízo é aquele estoque que fica parado? Exatamente por isso. Olha aqui. Aqui eu definindo quanto é que eu vou dar de prazo para me dar as vendas, tá? Quanto tempo eu vou ter que fazer novas compras? E em quanto tempo o meu material vai ficar estocado? Rapaz, Doutor, você pode falar. e dentro do capital de giro, aquelas opções que o senhor estava falando ali também, ainda existe uma porcentagem das pessoas que dá o calote também, né? Sim, você tem que colocar, você tem que prever isso também, né? Em alguns casos, por exemplo, loja de sapato, a fórmula de cálculo deles do preço do sapato, do calçado, rapaz, é uma coisa absurda. Como é que é essa coisa absurda, professor? Eles pegam o preço de compra dele e multiplicam ali por 10, se não me engano, cara. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, por quê? Porque eles têm um alto, não sei agora, porque quando eu fiz essa pesquisa foi em 2016. Não sei agora, mas à época era um dos ramos que mais se tinha prejuízos no sentido de calote, eram lojas de calçados e de aparelhos eletroeletrônicos, no caso, celulares, tá? Eram os que tinham os maiores calotes. E aí tem que calcular isso mesmo. Mas aí, olha só, ele continua falando para mim que essas empresas elas podem ser pesquisadas junto a quem? Olha só. Gente, não perca esse cara aqui de vista, ó. Quem? O seu concorrente, tá? Por quê? Porque esse cara vai te contar muito da história dele, que vai fazer com que você possa usar as quedas dele, os prejuízos dele, as dificuldades dele, como passos para que você não caia nessa. Todos nós temos o péssimo hábito de falar assim, não, isso aconteceu com ele, não vai acontecer comigo, não. Eu sou diferente dele. E aí vai, você, ó, cai na mesma linha. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tipo assim, fulana, não namora com fulano, não, porque o fulano, ele é um cara, não é um cara bom, não. Ele fez a fulaninha sofrer, ele até deu uns tapas nela. Aí a menina apaixonada vai falar o quê? Não, professor, não, ele é gente boa, comigo é diferente. Eu não deixo de chegar perto de mim, não, para fazer isso, não sei o quê. Final das contas, cai no mesmo caminho, né? Da mesma forma, os meninos. Arranja uma menina aí para namorar, o pessoal, todo mundo fala para ela, rapaz, essa menina vai aprontar com você, essa menina vai aprontar com você, ela aprontou com os outros namorados dela. Não, rapaz, aprontou com os outros porque os outros não eram bons igual eu sou. Final das contas, ó, do mesmo jeito. Tá certo? Então, assim, fazer o quê? Fica atento. Fica atento em quem? No seu concorrente. Fica atento em quem? No seu fornecedor. Conversa com esse pessoal. Esses caras aqui, ó, vão te dar informações valiosíssimas para o seu negócio, tá? Ó, e você trabalhando essas informações junto com eles, essas informações, elas vão fazer o quê? Elas vão te gerar uma informação útil para você apurar o seu capital de giro, tá? Por exemplo, ele vai falar para mim aqui, ó, já que nas vendas financiamos os clientes por meio dos prazos que a gente concede, então
se a gente souber fazer a nossa compra bem feita, nós também seremos financiados pelos nossos fornecedores. Epa, como é que é isso? Se eu dou, por exemplo, vendo computador, por exemplo. Eu tenho uma loja de revenda de computador. E eu vendo os computadores com preço X mais Y dividido por 10 vezes. Tá. Mas eu compro esse produto por X dividido em 15 vezes. Vocês perceberam que 5 parcelas dessas 15 que eu vendi é financiada eu ainda tenho lucro de 5 parcelas, porque 10 são financiadas pelo meu fornecedor? Então, significa dizer que o quê? Que eu tenho uma vantagem e eu não preciso ter um capital de giro tão elevado para esse tipo de produto. Perceberam a importância de saber fazer a negociação na compra? Tá? E aí eu continuo falando, olha, vamos ver esse exemplo aqui para a gente ver se a gente consegue aprender a calcular essa necessidade de capital de giro, tá? Ele vai trazer para a gente o seguinte, ó, primeiro passo para o cálculo médio de vendas. Gente, olha que tabelinha linda. Eu me emociono toda vez que eu vejo essa tabela, porque eu acho ela linda demais. Toda vez que eu chego aqui, falo aqui, ó, para mim calcular o prazo médio de vendas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver qual que é o prazo médio que eu vou financiar meus clientes, né? Ou seja, qual que é o prazo que eu vou conceder aos meus clientes para eles fazerem o meu pagamento. Beleza? Aqui ele vai falar para mim o seguinte, presta atenção. Ó, eu tenho pagamento à vista. Aproximadamente 20% dos meus clientes compram e pagam à vista. Bacana. Então, quer dizer que eu não tenho nenhum dia de financiamento desse meu cliente. E eu tenho uma média ponderada de 0 também, correto? Na primeira possibilidade aqui, eu vou calcular que 45% dos meus produtos, da venda dos meus produtos, serão com prazo médio de 30 dias, tá? Então, eu fazendo aqui, eu vou chegar a 13,5 numa média ponderada. Preste atenção, eu vou dividir aqui o meu percentual, tá? E eu vou chegar nisso aqui. Bacana? Show. Ó, eu vou pegar aqui 30%, tá? E vou chegar com 60 dias. Eu vou chegar numa média ponderada de 18 dias. 5% com uma média de 90 dias, que vai dar o quê? 4,5, tá? Eu vou pegar a soma desse prazo médio, ó, que vai dar o quê? 36 dias. Esse aqui é o meu prazo total médio, que eu vou ter que financiar meus clientes. Aí ele vai me explicar isso aqui, tá? Ó, no exemplo acima, a política de vendas da empresa, estimou-se que 20% seriam à vista, 45% com 30 dias, 30% com 60 e 5% com 90. Aí ele vai me ensinar como é que eu vou fazer isso. Olha, para me calcular a média ponderada dos prazos de venda, basta eu multiplicar o percentual das vendas, tá? Pelo número de dias que serão concedidos aos clientes. E o resultado, tá? O resultado acima implica em que a média da empresa que leva 36 dias para receber as suas vendas. Perceberam aqui, pessoal? Então, olha só. Com isso, eu calculei o quê? O meu prazo médio de vendas. Beleza? Guardem isso. Prazo médio de vendas, eu calculo como? Multiplicando o meu percentual de vendas a prazo pelo tempo de vendas a prazo. E eu vou chegar na média de dias que eu vou ter que financiar o meu cliente. Bacana. Vamos para o segundo passo, que é o quê? É calcular o meu prazo médio de compra. Olha que loucura aqui, gente, ó. Agora eu já estou tratando lá com o meu fornecedor. Preste atenção. Eu vou chegar e vou comprar 50% dos meus produtos à vista. E 50% eu vou
comprar com 30 dias. Beleza? Eu vou ter uma média ponderada de 15 dias. Beleza? Aí, partindo da premissa que 50% são realizados à vista e 50% em 30 dias, novamente devemos ponderar os prazos, multiplicando o percentual do volume de compras pelo prazo médio concedido pelos diversos fornecedores. Nessa situação aqui, a empresa ela vai ter isso aqui, ó, aproximadamente 15 dias de prazo de pagamento para os seus débitos. Tá? Percebeu que eu já tenho aqui, ó, ao invés do 36, não vou dar spoiler, não. Vou deixar lá para o final para vocês poderem entender. Agora eu vou calcular a média do meu estoque. Preste atenção, esse aqui é lindo, tá? Ó, o prazo médio de permanência da matéria-prima ou das mercadorias no estoque das empresas abrange desde a data que é feita o pedido, por isso eu falei lá dos 15 dias antes, vocês se lembram, né? Para poder... Eu vou abranger desde a data que foi feito o pedido até o momento em que o estoque foi vendido, tá? Ó, lembra que um prazo maior que a permanência das mercadorias no estoque vai gerar o quê? Vai gerar uma maior necessidade de capital de giro. Aí eu vou supor aqui que a minha necessidade de estoque, ela gira em torno de 5 dias a minha compra, tá? Ó, dando continuidade ao exemplo, foi estipulado um prazo de permanência de estoque de 5 dias. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? O meu capital líquido, a necessidade líquida de capital de giro em dias. Ô, professor, pode falar. Volta só lá em cima, o senhor colocou um prazo de 5 dias, mas esse prazo de 5 dias é calculado de acordo com aquela primeira tabela que o senhor colocou? Não. Esse prazo de 5 dias aqui no caso, a gente está hipotetizando, porque é o seguinte, eu vou falar aqui que eu sou um vendedor de produto de tecnologia, tá? Eu não posso comprar, por exemplo, 100 computadores para um local onde eu tenho estimativa de 10, de venda de 10. Ah, mas eu vou comprar para daqui a 10 meses eu ter vendido tudo. Não, mês que vem o computador já mudou. Entendeu? Então eu calculo o quê? Eu calculo um prazo médio de que aquele estoque vai estar lá. Por exemplo, eu comprei hoje esse produto aqui, eu comprei hoje, tá? Fiz o pedido hoje. Ele vai chegar para mim segunda-feira. Então, sábado, domingo, segunda, tá? Eu tenho até terça e quarta para me vender ele, para que eu possa pedir novamente. Ou, se eu tenho a encomenda, que eu vou pegar isso aqui, vou mandar para determinado lugar, eu já posso pedir novamente. Isso aqui, Eri, o dropship finaliza isso para mim, entendeu? Porque no dropship eu não preciso de estoque. Resolvido? Entendi, professor, mas dependendo do material, do produto, se eu comprar, a quantidade de dias também vai variar. É maior. Isso aqui é exemplo, tá? Isso aqui pode ser 40, da mesma forma que tudo aqui pode ser maior. Você quer ver? Aqui, ó, por exemplo, eu posso vender no máximo com 30 dias, né? E posso comprar com 30 dias de prazo. Ou 45 dias, ou 60, ou 90. Entendeu? Isso aqui, Eri, não é uma caixa fechada. Isso aqui não é uma receita de... ele é uma receita de bolo que você vai ampliar e reduzir de acordo com a sua necessidade de produção, de acordo com o que você vai fazer. Beleza? É só aqui você pode tanto ampliar como reduzir. É só... Esse aqui, ele está utilizando isso aqui como um exemplo para a gente poder estar esclarecendo melhor. Pode falar. Pode voltar naquela primeira tabela lá, que tem a porcentagem dos pagamentos dos clientes. Aí eu fiquei com uma dúvida. Não, tá. Dos pagamentos dos clientes. Sim. Essa tabela de pagamento... Caixa mínimo aqui. Isso, bem aí. Essa tabela, por exemplo, 20% compra à vista, 45% compra com prazo de 30 dias. A gente faz ela antes de iniciar no plano da sua empresa ou depois que você começa o trabalho e já tem uma estimativa dos clientes? Não. Ou então você pega com os seus concorrentes que você estava falando? Não, Eliabe, aqui é o seguinte. Dúvida. Bacana, excelente dúvida. Aqui, você se lembra que a gente falou aqui que o nosso
que o nosso fornecedor é um cara que tem uma fonte de informação rica para mim. Por quê? Porque esse meu fornecedor, ele é fornecedor também do meu concorrente. Entendeu? E aí esse cara pode falar para mim assim, Sim. olha, eu tô vendendo de tantos em tantos dias tal coisa pro fulano. Opa! Essa é a minha primeira compra, é o meu primeiro planejamento. Eu não tenho nem noção ainda. Por onde é que eu vou partir? Eu vou partir para o fornecedor. Entendeu? Aí eu retenho aquela informação do fornecedor. Depois eu dou um de Joãozinho sem braço e vou no meu concorrente. O meu concorrente vai falar, olha, isso aqui eu costumo vender de tanto em tanto prazo. Aí você vai pegar a informação do cliente, bateu com a do fornecedor? Bateu. Opa, então eu vou calcular dentro disso que eles previram aqui. Entendeu? Entendi, sim. Entendi, sim. E Então, o interessante é que essa é uma tabela dinâmica, que, assim, exato. com a sua experiência também, depois de alguns meses, você pode ir mudando aquele panorama e de acordo com a sua empresa, né? O primeiro passo, você não sabe para onde é que você está andando. Você não sabe se você pode correr naquele terreno. Entendeu? Então você vai Sim. passo a passo. A pessoa te falou, olha, você pode correr, mas você ainda não conhece o terreno. Então você vai correr, mas você vai correr com cautela, você vai pisar devagar nos locais. Só que, depois que você percebeu e ganhou uma certa experiência, meu irmão, aí ninguém te segura. Aí você vai andar pela sua cabeça, pela sua gestão. Entendeu? Professor, é só para Beleza, revisar tranquilo, professor. Beleza. Vai lá, Eri. No caso, igual o Eliab perguntou, essa tabela seria baseada em algumas informações de uma outra empresa, no caso. Para você montar a sua tabela através daqueles outros dados que você pode ter também. É isso que você quer dizer? Você pode basear em outra empresa, em fornecedor, em pesquisa de mercado sobre esse tipo de produto. Entendeu? Você quer ver uma coisa simples? Você vai montar uma loja de celular. Se você entrar na internet e perguntar lá qual o tipo de celular mais vendido no Brasil hoje, ele vai te falar qual é. E aí, logicamente, se você vai vender celular, você vai comprar um pouco mais de estoque desse que vende mais. Entendeu? Então, assim, você não precisa ir direto no fornecedor e não precisa ir direto no seu concorrente. Existem outras formas de você puxar essa informação. Mas da mesma forma que foi que o Eliab falou, e é exatamente o que ocorre, os primeiros passos você precisa puxar de alguém. A partir daí, você tem a sua experiência de como é que você vai se dar essa venda, como é que vai se dar esse processo todo. E aí você anda com as suas pernas. Entendeu? Professor, mais uma pergunta, uma dúvida Pode que eu fazer. sempre tive. Por exemplo, em relação às importações, o senhor compra um produto, o senhor é um pequeno empresário, por exemplo, e aí esse produto deu defeito, tem garantia. E no caso, por exemplo, se o fornecedor não cumprir com a garantia que ele é obrigado, que ele coloca, que ele coloca no anúncio publicitário e tudo, o que eu devo fazer? Por ser um produto importado, no caso, existe alguma solução? Se caso... Existe. Você pagar para o cliente que você vendeu o seu produto com seu dinheiro. Porque, por exemplo, você comprou e se deu problema na sua mão, você comprou o produto para você, para o seu uso, e deu problema, se a empresa lá longe, lá no exterior, ela falar, olha, não vou te devolver nada, você ficou no prejuízo. Ah, professor, mas eu posso entrar na justiça e fazer com que ele me pague. Sim, mas você vai ter que entrar na justiça internacional. O produto que você comprou é caro o suficiente para você pagar um advogado para entrar na justiça numa corte mundial? Eu acho que não. Então não vai compensar. Então aí, assim, prejuízo mesmo, tá, Érico? Agora, por exemplo, você é um cara que vende produto importado, correto? Vou dar um exemplo clássico. Você compra um fone de ouvido, um foninho de ouvido, ali naquela casa da China, ali perto do camelô. Beleza? Você chegou em casa, você bota o fone de ouvido na orelha, o bicho não funciona. E agora, o que você faz? Você volta lá e fala, ó, Xing Ling, o fone de ouvido não funcionou. O que ela vai fazer? Pegar o fone, daqui, toma outro fone.
Quem é que ficou com o prejuízo do fone? Foi a empresa lá na China que ela comprou ou foi ela? Ela. Consegui te esclarecer? Consegui, professor, mas assim, infelizmente, é igual o senhor falou mesmo, mas assim, a partir do momento que a pessoa coloca lá a garantia, coloca todas as procedências necessárias, eu acho que, infelizmente, acontece de não, da empresa não assumir a responsabilidade, mas é uma coisa um pouco arriscada. Mas o que que o senhor poderia me dizer para não, tipo assim, se eu quisesse ou não me arriscar dessa maneira para evitar esse tipo de problema, no caso, mesmo com Cara, garantia e tudo? isso é muito complicado. Tá? Isso é muito complicado. Porque, por exemplo, você compra de certas lojas da própria China mesmo, que eles falam para você, a previsão de chegada do seu produto é dia 10 de janeiro. Tá. Dia 11 de janeiro, você abre uma demanda no site. Olha, dia 11 de janeiro eu ainda não recebi o produto. Dia 12 eles te devolvem o dinheiro. Dependendo do tipo de site. Entendeu? Porque eles já desconsideram a entrega daquele produto. Aí no dia 12, o dia que você recebeu o dinheiro, você recebe o produto também, porque o correio enrolou para entregar. Furou o carro de entrega, furou o pneu do carro de entrega e ele não entregou no tempo, enquanto você fez a sua demanda. Aí nessa história tem essa devolução. Agora, por exemplo, se você compra em lojas dos Estados Unidos, tá? Que fazem entrega aqui, que é muito comum você comprar, por exemplo, às vezes você compra em alguns produtos da Amazon, mas você compra no produto da Amazon lá dos Estados Unidos, não compra na loja brasileira, que às vezes não tem o produto aqui. Eles te entregam com garantia. Se deu algum problema, você pode entrar em contato com eles, eles vão assumir a responsabilidade. Por quê? Porque são lojas sérias, né? Eles não vão queimar o nome deles por conta de uma mercadoria qualquer, tá? Agora, quando você trata, por exemplo, da China, é um pouquinho mais complexo você trabalhar essa questão de garantia, mas é mais complexo, é mais fácil você receber o ressarcimento do que você ter o produto de volta. Entendeu? Vamos lá? Oi. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. Estamos sim, professor. Então, olha só. Passamos aqui por essa parte aqui da permanência de estoque, né? A gente segue para o quê? Para a necessidade líquida do capital. O que quer dizer essa necessidade líquida aqui de capital? Olha só, ela compreende a diferença entre o recurso da empresa encontrado fora do seu caixa, ou seja, suas contas a receber, mais os seus estoques, e os recursos de terceiros do caixa da empresa, ou seja, dos fornecedores. Olha, se positivo o resultado, indica o número de dias que o caixa vai ficar descoberto. Vamos aqui na prática. Eu tenho contas a receber, tá? Um prazo médio de 36 dias. Vocês viram lá em cima, né? Lembra que eu falei para vocês, guardem esses 36 dias. Aqui, ó. Tá? Que é o prazo médio de quê? De que eu vendi a prazo. Beleza? E aí, eu tenho o quê? Eu tenho meus 5 dias de estoque. Tá? Então, quer dizer que o preço dos 5 dias de estoque de material, mais dos outros 36 dias aqui, eu tenho que somar eles? Tem, você tem que somar eles, porque esses é o valor que você vai ter aqui, ó, de recursos que são seus, tá? E que estão fora do seu caixa, tá? Aí você vem, estoque, que é igual o quê? A necessidade média de estoque. São 5 dias, que eu já falei. Isso aqui dá um total de 41 dias. Preste atenção, gente. 41 dias, beleza? Mas eu tenho um prazo médio de 15 dias dos meus fornecedores, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total aqui do recurso que eu tenho, tá? Da empresa, mas que está fora do meu caixa, e vou pegar e subtrair do recurso de terceiro, ou seja, do fornecedor que está comigo ainda. E eu vou ter o meu prazo médio da minha necessidade líquida de capital. Então, eu vou ter que ter dinheiro para manter minha empresa 26 dias em prazo médio, beleza? E aí eu vou falar que é o seguinte, olha, que somando o prazo médio
que é exatamente o que eu falei aqui, né? Reduzir, a gente vai chegar nisso aqui. Ó, e ele vai falar aqui no nosso exemplo, viu, Eri? Ó, aqui é um exemplo, viu, Eliade? O prazo de 26 dias significa que a empresa vai precisar de ter esse dinheiro nesse período de caixa para cobrir o quê? Os seus gastos para quê? Para financiar seus clientes. Beleza? E aí eu volto aqui. Caixa mínimo. Ele representa a reserva em dinheiro necessário para que a empresa financie suas operações iniciais. Como é que eu vou chegar a esse resultado? Eu vou multiplicar a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Lá no quadro 5.11, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um custo fixo de 4.400, um custo mensal variável de 9.000, um custo total da empresa de 13.400. Beleza? Se eu dividir esses 13.400 por 30, eu vou chegar a um total de R$ 446,66, que é o meu custo diário, tá? Como a minha necessidade líquida de capital é de 26 dias, eu vou multiplicar, tá? Esses dois itens e vou chegar a um valor de quanto? Ó, 11.600 que eu preciso ter de caixa líquido, tá? A partir dos dados acima, né? É necessário ter uma cobertura de custo no período de 26 dias de 11.300. Como foi citado, isso é uma planilha dinâmica que pode tanto variar para cima ou para baixo. Bacana? Vamos lá, então. E aí, aqui no FIG de olho, professor, pode falar. Eu vi no site do FTO que vocês estão fazendo um projeto muito bacana com algumas empresas que estão passando por dificuldade e tudo. E o senhor, não sei se o senhor está participando desse projeto, no caso? Não. Não estou, não. Não estou participando, não. Não estou participando porque eu estava sobrecarregado com outras atividades e eu não consegui participar desse processo. Então, infelizmente, não sei te dizer muito sobre ele. O custo total corresponde ao custo fixo e os variáveis, tá? Aí a gente vai, mais adiante, a gente vai aprender a calcular todos esses custos, tá legal? Ó, e aí ele vai falar que essas informações, elas poderão ser obtidas através do DRE, que é o de resultados, que é o demonstrativo de resultados executados, né? No caso aqui, ele não colocou executados, mas que será elaborado pelo plano financeiro. Ó, aqui a gente precisa continuar fazendo essa leitura sobre os cálculos, né? E a gente deve ter, vocês perceberam aí, que quanto maior a necessidade líquida de capital de giro, maior será o caixa mínimo, tá? Então, se você conseguir negociar bem o prazo com os seus fornecedores, tá? Você vai ter um custo menor. Entenderam quando eu falei lá que você ganha mais, às vezes, na compra do que na venda? Beleza? Então, olha só. Vamos lá, fechar essa questão do capital de giro. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o estoque inicial e o caixa mínimo, tá? Vou colocar aqui, fazer os cálculos certinhos, da forma como que tá lá, tá? De cada um deles, e vou chegar à conta que a gente gostaria de chegar aqui. Bacana? Dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto não, professor. Tá tranquilo, né? Bacana. Pessoal, nós vamos parar por hoje aqui, tá? Investimentos pré-operacionais. Próxima aula a gente finaliza esse processo todo aqui. Ok? Ok, Ô, professor. professor, com licença. Pois não. Eu vi lá no site do FTO esse projeto que vocês estão fazendo e tudo. Eu achei muito interessante, professor, porque é uma área do senhor de empreendedorismo. Eu Sim. acho que tem muito a acrescentar para a gente, porque eles têm muito mais experiência, eles montaram já uma empresa, eles sabem mais ou menos como é que funciona. Sem dúvida. E Só eu que assim, não sou o único que trabalha com empreendedorismo no Instituto, tá, Eri? Então, assim, quando
montaram esse projeto, inclusive eu não fui nem convidado para participar dele diretamente. Então, assim, foi indicação da coordenação lá do nosso curso, ele indicou algumas pessoas para trabalharem, e para você ver como é que são as coisas, nós temos pessoas nesse projeto que nem administradores são, tá? E que estão participando do projeto. E às vezes a gente que ficou de fora. Mas vamos lá, Camila, você levantou a mão? Bom dia, professor. Tudo bem, minha querida? A minha dúvida é sobre esse plano financeiro, se é porque eu cheguei mais tarde na aula, né? Sem problema. Pode falar. Aí, no caso, eu percebi que são para empresas que eles fornecem produtos, né? Você vai para um computador, você vai prestar um serviço e você precisa dessa demanda. Mas e para, no caso de empresas que você não precisa desse fluxo? Por exemplo, como é o meu caso, ou por exemplo, uma empresa de topografia. Bacana. Você tem um investimento muito alto para você ter aquele equipamento, mas você não tem esse fluxo. Então, o valor, como é que você faz esse cálculo? Ou não? É só das suas despesas básicas? Não, aí você tem que pensar, Camila, porque você também tem um determinado custo com o seu material, né? Por exemplo, você tem um custo que a gente não colocou nesse processo aqui, que ele vai entrar mais à frente do nosso projeto aqui, que são os custos de você trabalhar a questão da depreciação do seu produto, seu material de trabalho. Entendeu? Por exemplo, a sua máquina fotográfica, o ano que vem, nessa mesma época do ano, ela continua sendo tão eficiente quanto ela é hoje? Ela vai continuar te atendendo da mesma forma? Provavelmente não, né? Provavelmente deve ter outros produtos novos no mercado, ou talvez a sua máquina, não sei, você deixa cair, alguma coisa nesse sentido. Pode pegar fungo também, tem várias Exato. opções, mas no funcionamento elas são ótimas, elas são boas. Sim. Aí você precisa ter isso em cálculo também, tá? Foi o que a gente falou, por exemplo, você é um prestador de serviço e aí você é um eletricista, por exemplo. Você precisa ter o que lá em mão? Você precisa ter uma fita isolante. No seu caso, por exemplo, você tem que ter mais de uma lente em mão. Não é isso? Às Sim, vezes você tem que ter uma angular aqui, você tem uma outra em outro lugar. Não é assim que funciona? sim, é assim que funciona. Beleza, então. Ô, professor, Esclareci, não? Sim, sim. Ah, ótimo. Pois não, Eric. eu queria saber mais, eu acho que, para mim, é um assunto que me interessa muito, professor. Bacana. Porque o senhor Pois é um não. cara que, assim, entende um pouco do empreendedorismo, entende muito, na verdade. E, assim, em relação, por exemplo, não seria mais ou menos a privatização dos institutos federais? Eu acho que alguma coisa o senhor deve saber, porque eu acho que o senhor está dentro da instituição e deve ter alguma informação relacionada a isso. O senhor falou numa aula passada que a UFTO está com projetos para angariar fundos de investimentos, isso e aquilo. Eu queria saber mais um pouco em relação a isso e em relação ao projeto do governo federal. O senhor acha, na sua opinião, que os institutos federais vão ser privatizados ou não? Eu acho pouco provável que sejam privatizados. Primeiro. Por que eu acho que é pouco provável? Porque é tradição Brasil você ter já Instituto Federal e Universidade Federal sendo de manutenção pública. As instituições federais de ensino sempre foram instituições muito bem conceituadas, né? Então, eu acho possibilidade bem baixa de que isso aconteça. Primeira resposta. Segundo, com relação aos projetos relacionados ao Instituto Federal, o Instituto Federal ele tem feito alguns produtos, por exemplo, sanitizantes, álcool em gel, álcool 70%, isso tudo tem gerado o quê? Tem gerado, de certa forma, receita para o Instituto. Ah, mas como é que ele está fazendo essas vendas? O Instituto fez um termo de convênio com uma fundação nacional, com a fundação de apoio, tá, ao ensino e pesquisa, e essa fundação de apoio ela pode receber o dinheiro e repassar para o Instituto, dentro desse convênio. E o município, os municípios os quais vão receber esse produto, fazem um convênio com o Instituto e com essa empresa, com essa FAPTO, né, com essa fundação, e que fazem esse pagamento. Então,
essa é uma das formas que o Instituto tem achado de crescer, né? Eu vou me inteirar mais a respeito, Eri, dessa questão aí, desse projeto com essas empresas, e vou ver se tem a possibilidade da gente envolver as turmas nesse processo, tá? Aí, se a gente tiver como fazer esse envolvimento, eu vou estar trazendo o pessoal. Porque, assim, eu gosto muito de trazer novas experiências, tá? Para que vocês saibam o que acontece na verdade, né? Semana atrasada, a gente conseguiu trazer o Fabiano Parafuso para falar com a gente sobre como tem sido, né? Quem de vocês participou? Eu participei, professor. Pois Acho que a maioria. A maioria participou, né? Pois é, eu acho que foi de grande valia, né? Então, assim, eu gosto sempre de estar trazendo pessoas que têm experiências no mercado para falar com a gente, né? Eu tenho também planejado para um outro administrador vir falar com a gente, que é um administrador que está trabalhando especificamente agora com a área de coach e com a área de... Pô, esse negócio que tá voando aí atrás aí não é meu ventilador quebrando não, tá, gente? Com a área de coach e com a área de empreendedorismo em marketing digital, beleza? Então, assim, a gente vai estar em breve trocando essa ideia aí. Bacana? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza, então. Esther, você chegou a hora que eu tô dando tchau, minha querida. Mas, de qualquer forma, seja bem-vinda, tá? Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem